Queria chamar a irmã Marleide. A irmã Marleide vai estar falando algo aqui para os nossos corações aqui. Paz, irmãos. Não vou pregar, viu? Não sou eu que vou pregar. Mas eu não podia deixar, pedir para o Anderson, que eu queria contar um testemunho. Eu espero ser breve, né? Eu espero não demorar. Mas, irmãos, vai ser difícil de eu não chorar. Porque eu estava ali louvando a Deus e eu estou com as carnes tremendo até agora. Tanta gratidão, de tanto sentir a presença de Deus. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas eu amo essa igreja. Essa igreja é uma igreja abençoada, é uma igreja assim que Deus tem prazer de estar aqui, porque aqui é falar da palavra do Senhor, aqui são feitas coisas que agradam a Deus. Então eu estou com as minhas carnes todas tremendo. Eu vou tentar me controlar ao máximo, mas eu preciso falar. Hoje, eu saí daqui da igreja, já tem dias que meu coração está acelerado, está alegre, por essas coisas que eu tenho visto acontecer aqui. E hoje, de manhã, quando eu estive aqui na escola dominical, aí estivemos ali, eu, a Silvânia e a Maria José na cozinha, tratando de um assunto que eu nunca pensei que fosse tão importante para mim, irmãos, tão importante, porque tudo que eu faço aqui na obra de Deus, na casa de Deus, eu me alegro, mas esse assunto é um assunto que eu nunca pensei que eu fosse amar tanto, que eu ia ter tanto prazer de fazer, como eu tenho tido, e eu sei que os irmãos que têm feito também têm tido. E antes de eu falar, eu quero ler 3 versículos para vocês poderem entender do que eu estou falando. Vocês não precisam abrir, eu vou ler rapidamente. Diz assim, ó. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não os entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Esse é o primeiro versículo. O outro versículo diz assim, está lá em Provérbios. Espera aí, só um pouquinho. Que diz assim: a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. E o outro está aqui em Isaías. Isaías 64, versículo 4, que diz assim, ó. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aquele que neles se esperam. Amém? Irmãos, eu estou falando do projeto Pão da Vida. Sabe, irmãos, esse projeto é o seguinte, eu vou explicar para vocês. Outro dia eu estava lá em cima conversando com o Anderson, e ele estava perguntando para mim como que estava e se tinha bastante pessoas envolvidas, que estavam trabalhando nesse projeto. E ele falou uma coisa e eu gravei aquilo, e eu segurei e fiquei pensando. Que ele falou, na verdade, esse projeto não começou nessa igreja, né? Ele falou para mim, eu falei, meu Deus, como assim? Depois ele me trouxe a memória e eu lembrei. Ele falou assim, ó, esse projeto começou lá embaixo, lá na Shalom, lá do Itapeva. Aí eu falei, como assim, Anderson? Ele falou, você não lembra? Ele falou, você lembra? Quando a Ana e a Kelly
chegaram para nós e um dia falou assim: gente, o povo está passando frio, fome, os moradores da rua, vamos. Elas pediram para os irmãos fazerem sopas para a gente poder levar. Vocês lembram, Ana e Kelly? Começou com elas. Deus colocou no coração delas fazer essa obra. E a gente moveu alguns irmãos e a gente fez, né? Por um tempo lá, no tempo do frio, foi uma bênção. No ano seguinte, isso foi em 2019, acho que foi 2019. Depois veio a pandemia, 2018 ou 2019. Depois veio a pandemia, aconteceu tudo o que aconteceu. Eu estou cortando assim, né? Um pouquinho. E aí, a gente teve esse tempo de ficar todo mundo em casa. A gente veio para essa igreja, mas nós ficamos aqui poucos meses, já começou a pandemia. Irmãos, e depois disso, quando passamos o ano de 2020 naquela situação, quando foi em 2021, eu nunca esqueço. Nós estávamos saindo daqui da igreja, estava um dia frio, eu não sei se a Maria vai lembrar. Aí nós chegamos aqui, e a Irlene disse assim para mim e para ela: eu preciso falar com vocês duas. Aí a Irlene falou isso, eu falei assim: ai meu Deus, o que será? Aí no final ela falou assim, a gente estava aqui na igreja, não sei se era na escola dominical, era no culto à noite, aí não deu tempo dela falar o que era, só que aí quando chegou ali fora, ela disse assim para nós. Aí eu falei: Irlene, o que você queria falar? Aí ela pegou e falou assim: ai, gente, eu estou incomodada. Eu vi uma reportagem de uma família que tinha tudo. Tinha casa, tinha tudo. Eles perderam tudo por causa da pandemia. E hoje eles estão morando na rua, dentro de uma barraca. Uma família com os filhos. Ela falou: e aquilo me cortou o coração. Num frio, sem dinheiro, um pai de família que perdeu tudo. Ele diz que está sem dignidade, porque não tem como sustentar a família. E ela falou assim: aquilo me tocou o coração, eu deitada na minha cama, cobertinha com o meu cobertor, tendo lá o meu pão de cada dia que Deus tem me dado, e nós aqui vindo para a igreja orar, glorificar a Deus, mas e o povo que está lá na rua? Né? Precisando, além da comida, precisando da palavra de Deus, porque aquele homem está sem esperança, ele não tem esperança. Aí ela falou isso para mim e para a Maria. Eu sei que a Maria não vai lembrar. Você lembra? Pensei que ela não ia lembrar. E falou assim: a gente precisa começar um projeto, a gente precisa ajudar quem está lá fora, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu falei, ainda pensei assim, falei para a Maria: ai meu Deus, será que nós vamos dar conta? A gente já tem tanta coisa para fazer, né? Aí eu falei assim: Irlene, será que a gente vai dar conta? Ela falou: vai, Deus colocou no meu coração, e a gente vai dar conta. Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar. Vamos. Aí eu falei: tá bom, Irlene, então a gente vai. Aí eu falei: então o primeiro passo é a gente orar. E aí nós começamos a orar, e não passou muitos dias, a gente começou a mover esse projeto, fazer as marmitas, né? Começamos com 50 marmitas, e aí foi subindo. E nesse decorrer, isso já tem 2 anos, irmãos, vai fazer 2 anos agora, o mês que vem, foi no mês de julho. Só que nesses 2 anos, muitas coisas aconteceram, muitas coisas. Teve dias da gente ter só 4 ou 5 irmãs lá, e eu falar assim: Maria, a gente precisa convocar mais pessoas para ajudar, porque fica pesado, só as mesmas pessoas, sempre as mesmas. Aí teve um dia que eu cheguei, ela não está aqui, a Kátia, ela não está aqui hoje. Eu cheguei, ela estava sentada naquele canto. Eu falei: aquela irmã tão quietinha, eu não vejo ela sempre quietinha. Fui lá e falei com ela. Ainda estávamos usando a tal da máscara, já tínhamos voltado para a igreja, né? E eu falei com ela, ela falou: irmã, nesse momento não, nesse momento ainda não. Eu falei: amém, irmã. Mas aí vieram outras, a Fátima, né? E outras irmãs foram vindo, e aos pouquinhos foi chegando mais, até que a Kátia falou: eu vou também. Irmãos, e nesse decorrer foi chegando uma, foi chegando outra,
e sempre estamos lá em cima, em 5, 6 irmãs, sempre revezando, cada semana uma, né? Só que teve um dia que a Maria chegou aqui, estava tudo indo bem, graças a Deus. E toda vez que a gente chega lá para fazer a marmita, eu não estou aqui, porque eu só chego depois que eu venho do trabalho. Mas a gente já tinha falado, irmãs, antes de começar, é um trabalho que você mexe num ponto que o inimigo odeia, porque você vai buscar almas lá fora, né? Aí a gente combinou assim, chegou aqui, temos que orar. Orar para o inimigo derrubar, para o inimigo não se levantar e para que caia todas as barreiras. E as irmãs sempre orando antes de iniciar o trabalho para que tudo dê certo. Irmãos, e eu vou falar para vocês, pode ser arroz, feijão e ovo, é a comida mais gostosa que eu já comi em toda a minha vida. É maravilhosa a comida que essas mulheres fazem, porque fazem com amor, fazem com dedicação, com vontade. E aí teve um dia, nem todos sabem disso, mas eu senti de falar, sabe? Nós estávamos aqui, aí a Maria chegou e falou assim para mim, nós estávamos conversando alguma coisa, eu, ela e a Arlene, e ela falou assim, meu Deus, tem que contar uma coisa para vocês. Eu falei, o que foi? Ela falou, eu tive um sonho. Ela falou, eu falei, sonho? E daí? Ela falou, um sonho que me inquietou muito. Eu vou contar por cima, porque senão, daqui a pouco eu não vou deixar nem o Anderson pregar. Aí, ela só falava assim, que no sonho, ela via eu, a Irlene e mais algumas irmãs. Só que no sonho, ela disse que nós estávamos na cozinha. E aí, chegava alguém e falava assim, talvez eu esqueça alguns detalhes, mas eu vou tentar contar do jeito que eu lembro aqui. Falava assim, vinha uma criança e falava assim, eu vou acabar com tudo isso. E falava assim, eu não lembro bem a palavra, mas ela olhava e falava assim, eu vou acabar com tudo isso. Com os olhos ela falava. Aí a Maria falava assim, como assim? Aí ela falou assim, você vai ver. Aí a Maria disse que, falava, deixa isso para lá, deve ser coisa de criança. Aí depois, passava algum tempo, a Maria abria a porta da cozinha e tinha 2 caixões. Dois caixões. Um era o meu e o outro era o da Irlene. Quando ela abria e ela olhava, estava eu num caixão, morta, e a Irlene no outro. Aí ela falava assim, meu Deus, por que eu não dei ouvido àquela criança? As irmãs morreram. E ela disse que acordou apavorada, disse que com uma dor no estômago, né, Mar? Foi isso, né? Acordou de madrugada com aquela dor muito forte no estômago e falou, meu Deus, o que é isso? Ela falou que parecia um sonho muito real. Aí, nisso, ela levantou e falou, meu Deus, vou orar porque Deus, isso aí tem alguma coisa espiritual. Aí ela disse que orou e deitou, foi dormir, e o sonho continuou naquela mesma situação. E aí ela percebeu que aquilo era uma seta maligna contra a vida das mulheres, dessa obra, desse projeto. E ela contou para nós contamos para o Anderson, e o Anderson falou, vamos orar, contou para as irmãs, reuniu as irmãs lá em cima, contou o sonho, e falou, vamos orar, que o inimigo está furioso, porque vidas vão ser alcançadas lá fora. E aí, quando ela me contou, eu falei, Maria, quando ela me falou, irmãos, eu senti um arrepio dos pés à cabeça. Eu falei, ai, meu Deus, eu nunca senti tanto medo, porque eu falei assim, não era morte física, era morte espiritual. Eu falei, Deus, a gente está aqui fazendo a tua obra, e o inimigo tenta se levantar para destruir a obra de Deus, né? A gente é falho, mas o Senhor é bom, o Senhor é forte, o Senhor é fiel, e se essa obra é tua, o Senhor vai fazer com que esse mal caia por terra, e essa obra vai permanecer em nome de Jesus. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a orar, nós começamos a jejuar,
Aí eu falei, Maria, conversa para as irmãs, tomar cuidado com palavras, tomar cuidado, com vigilância em tudo que faz, porque o inimigo usa coisas pequenas para fazer uma coisinha aqui, daqui a pouco vira uma fofoca, daqui a pouco vira uma contenda, daqui a pouco quer acabar com tudo. Mas ele está amarrado em nome de Jesus. Nós fizemos tudo isso, irmãos. Começamos a orar, e Deus, eu creio que Deus quebrou aquele mal pela raiz. E depois disso a gente prosseguiu. E aí, teve um dia que eu falei para o pastor Mauro, irmão Mauro, a gente precisa da ajuda dos irmãos, porque onde a gente vai arrumar dinheiro, né? A gente vai fazer um bazar, a gente tinha falado de fazer o bazar, a gente vai fazer o bazar, mas a gente precisa que os irmãos colaborem, tragam alimentos, porque, por enquanto, a gente está em 50, daqui a pouco vai para 100, a gente já fez até 120 marmitas aqui. Tudo bem, a irmã Maura começou a pedir para os irmãos, mas vocês podem perceber que depois de um tempo, ninguém mais veio aqui pedir nada para o pão da vida. Ninguém mais pediu. A igreja entra com as marmitas, né, as coisas, e o resto é tudo conseguido pelo trabalho de outras formas. Que formas? Deus levantou, eu falei, Maria, ela lembra disso, eu falei, Maria, eu tenho, assim, é ruim toda hora a gente ficar pedindo, né? Os irmãos dessa igreja já são uma bênção, eles sempre são abençoador, são irmãos que têm mão aberta, mas toda hora, vamos começar a orar, pedir para Deus abrir, Deus é dono do ouro e da prata. Aí, quando pensa que não, chega a Elaine, depois do primeiro bazar, a irmã Elaine foi embora. Meninas, não precisam deixar as coisas do bazar aí, não, vão levar lá para a minha garagem, né, que eu tenho uma garagemzinha lá e eu vou vender lá. E ela se dedicou de todo amor e coração, irmãos. Colocou lá, fazia o melhor, vendia. Nós não precisamos pedir mais nada para os irmãos depois daquele dia. Ninguém mais veio aqui e falou assim, você precisa trazer um saco de arroz, precisa trazer uma carne, porque o bazar começou aqui e deu início lá. Todo o dinheiro que vinha de lá, a gente comprava tudo, nunca pedimos nada. Só mesmo as marmitas que a igreja doava. E nós glorificando a Deus, eu falei, meu Deus, Deus está nesse projeto, Deus está abençoando. Maria, olha ali, Irlene, como Deus é tremendo. E nós glorificando a Deus, e aí começou a vir uma irmã, começou a vir outra, aí veio a Quilda, veio a irmã Maria, veio a irmã Maria, mãe da Silvânia, a Silvânia, a Su, e aumentando, glória a Deus. Aí vieram os irmãos também, e aí a gente continuou. Quando foi aí, quando a gente estava bem, né, muito feliz, fazendo o segundo bazar, aconteceu tudo o que aconteceu com a Elaine, vocês sabem, e aí eu falei, Maria, e agora? Elaine vai embora, meu Jesus Cristo, e agora? O que vai ser de nós? Vamos ter que pedir tudo de novo para os irmãos, né? Porque aquele bazar, Deus em primeiro lugar é quem sustenta a gente, mas através da vida daquela serva do Senhor abençoada, que dedicava, que além de dar o local, ela se dedicava, ela cuidava, ela fazia como se fosse dela, com todo amor. Mas não sei por que Deus a quis levar daqui, permitiu que ela fosse por um tempo, eu creio, né? Falei, agora pronto, Maria, agora a gente, né? Não sei como vai ser, qualquer coisa. Aí eu falei para o pastor Mauro, pastor, graças a Deus na nossa igreja, poucas pessoas precisam da cesta básica. Mas quando você for pedir, sempre peça. Aquele tanto que você pede, não deixa de pedir. Porque agora a gente vai precisar para as marmitas, não tem mais a Elaine lá. Porque o dinheirinho que a gente tem em caixa, a gente vai comprar a mistura, né, aquilo que precisa mais para a marmita, além do arroz e feijão. Ele falou, tá bom. Aí, um dia nós conversando com a Silvânia, estava lá na cabeleireira, lá, fazendo meu cabelo, e a Maria também conversando com ela. Aí nós conversando, a Elaine vai embora, a gente vai ficar sem local, né, para fazer
bazarzinho que ela fazia lá, porque é muito abençoado. E eu sei que era abençoado porque era para Deus. Não é para mim, não é para o pastor Mauro, nem para o pastor Anderson, nem para Maria, e nem para a Irlene. Era para Deus. Aí, quando foi... Nós conversando, aí a Silvânia falou assim, eu tenho intenção de alugar um lugar maior, para mim, um lugar mais perto, porque aqui está meio longe. E se eu alugar um lugar maior, quem sabe vocês podem alugar uma salinha lá. Aí ela falou isso, eu falei, será? Né? Falei, Maria, será? Ela falou, vamos ter fé. Eu falei, Maria, oração. Oração. Irmãos, era tanta oração que a gente tinha que fazer, que eu fiz um caderno. Tá tudo. Eu vou escrevendo, tem que orar por isso, tem que orar por aquilo, porque na hora que você começa, dobra o joelho, você esquece. Então, eu pego aquele caderno, todo dia, quando eu entro no meu quarto e eu vou orar, eu pego aquele caderno, eu pego o meu celular, coloco os dois, um do lado do outro. Por que o celular? Porque lá tem a mobilização. Tem alguns pedidos que são falados diariamente, às vezes eu nem vejo. E eu dobro os meus joelhos, começo a orar, aí vou ali agradecendo a Deus, glorificando, e ergo o meu celular, eu ponho o celular em cima do caderno, abro aquela página, a página que já está cheia, é tudo pequenininho, mas ela está lotada, já não cabe mais, já tem que ir para outra folha. É uma folha desse tamanho. E eu levanto diante assim, do céu e apresento para Deus. E falo cada nome, cada pedido e clamo. E o pão da vida está lá. Senhor, sustenta essa obra, porque essa obra não é nossa. Não é minha, não é do pastor Anderson, nem do pastor Mauro, nem da Irlene, nem da Kelly, nem da Ana, nem da Maria, é do Senhor. É para que vidas sejam ganhas. E apresento essa coisa. E eu apresentei, falei, Maria, vamos orar, vamos pedir, se for de Deus, Deus vai preparar um outro lugar. Só que eu comecei a orar, acho que não fazia nem um mês. Daqui a pouco lá vinha a Silvânia. Gente, eu aluguei o local. Eu falei, misericórdia, Maria, nós nem falamos para os pastores ainda. Embora nós vamos assumir a responsabilidade, não é a igreja, é nós, com a ajuda do nosso Deus, em primeiro lugar. Aí ela falou, não, vamos ter fé, nós não oramos. Ela falou, nós não oramos, vamos para as cabeças. Eu falei, mas vamos falar para os nossos pastores. Aí eu falei para o Anderson, mandei uma mensagem para o irmão Mauro, só que na correria não deu para me falar, mas depois o Anderson falou. Nós já estamos instalados, irmãos. Hoje de manhã nós estávamos aqui, eu, a Silvânia e a Maria, falando sobre o aluguel. O primeiro aluguel que nós vamos pagar, a gente nem abriu o bazar. E a gente já tem o aluguel, já pagamos, entendeu? Pagamos com dinheiro do bazar? Não foi com o dinheiro do bazar. Com dinheiro de algumas vendas que já foram feitas lá. Nisso a gente vê o poder de Deus. A gente vê que Deus está nessa causa. Olha, irmãos, o bazar foi uma bênção. Eu falei para as irmãs, a gente vendeu. E quando saiu daqui, saiu abarrotado. Eu falei para Maria, nós tirávamos uma peça, o anjo vinha e colocava duas. Nós tirávamos uma peça e o anjo vinha e colocava duas. Nós vendemos, nós temos dinheiro em caixa, nós alugamos lá, ainda não, estamos arrumando lá, mas hoje de manhã eu saí daqui explodindo de alegria, de saber, irmão, que quando a gente faz a obra com vontade, com dedicação e confiando totalmente no Senhor, pondo tudo nas mãos dEle, colocando o joelho em oração. Na hora que eu cheguei aqui, hoje de manhã eu ouvi falar de oração. Depois veio o Cabral, falou de oração. A Maria aqui falando de oração. Então, tudo é vencido na oração. No dia do jantar, o Anderson leu aqui em 2 Pedro 5, 4, 7, falando sobre que o fim está próximo e que a gente tem que se dedicar à oração. A oração é tudo. Aquele que ora tem a certeza que vai receber, que vai conquistar. Não sei se é da maneira que a gente quer, é da maneira que Deus quer. Mas Deus é fiel.
Nós já estamos lá instalados, já estamos vendendo sem ter ninguém, sem ter anunciado, entendeu? Isso é coisa de Deus, isso é coisa de Deus. Eu vejo que Deus está nessa obra, e eu vou falar para vocês, irmãos. É uma satisfação dar esse prato de comida, essa marmita para essas pessoas. Mas o mais satisfatório é ver eles todos sentados aqui, ouvindo a palavra. Uns, às vezes, drogados, outros bêbados, mas estão ouvindo a palavra de Deus. Entendeu? A semente tem sido plantada. Agora se estendeu para as crianças. As tias dos cultinhos estão levando as crianças lá para cima e estão falando do amor de Deus, e elas têm prazer, elas gostam. Então, gente, é isso que o Senhor quer de nós, que nós levamos a palavra dEle. Eu quero dizer para você que não pode vir aqui, muitas vezes, ajudar nesse trabalho, que não pode contribuir de alguma forma, mas quando você contribui com o Bazar, você está contribuindo. Se você não pode contribuir no Bazar, se você não pode vir aqui, mas você pode orar, coloca o seu joelho no chão por essa obra, porque é para a vida de serem salvas. O fim está próximo, irmãos. A gente tem que lutar pelas almas perdidas. É duro saber que muitos estão indo para o inferno nessa hora, e nós estamos aqui cheios de alegria. Eu estou regozijando. Eu estava ali, eu tive que sentar, porque eu me tremia de tanta felicidade, de tanta gratidão a Deus, de saber que eu fui escolhida por Ele, que Ele me escolheu, entendeu? E eu quero chegar no céu, e eu quero chegar e quero dizer para o Senhor: Senhor, eu levei a Tua palavra, e aí está aí essas vidas que vieram, ainda que seja uma alma, que nem o seu Paulo que tem vindo aqui, ainda que for por ele, a Bíblia diz que vale muito, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então eu não podia deixar de falar para vocês, irmãos, da alegria, da gratidão que eu estou a Deus por essa obra, por saber que essa obra começou lá pequenininha, lá no Itapeva, lá com as meninas, que Deus colocou no coração dela de ver o sofrimento de quem está lá fora passando fome e frio. Mas o pior de passar a fome e o frio da carne é passar a fome do espírito e morrer sem Jesus. Isso é o pior. Então, que essa obra, daqui a alguns anos, talvez eu e a Maria não esteja mais aqui, só Deus é que sabe, mas que essa obra nunca morra no coração de vocês, porque essa igreja é uma igreja abençoada, é uma igreja generosa, e quem é generoso alcança a bondade de Deus. Saiba que tudo que vocês fazem para o Senhor, para essa obra, vocês não estão fazendo para nós, vocês estão fazendo para Jesus, porque a Bíblia diz que tudo que fazemos para os pequeninos, estamos fazendo para Jesus. Então, que Deus, o que eu quero dizer para vocês é que eu estou muito grata, e que vocês continuem orando, que vocês continuem nos ajudando. A gente vai precisar da ajuda ainda de vocês, para nos ajudar lá. Depois a gente vai dar o endereço, divulgar direitinho, dizer como vai ser, e eu sei que nós vamos precisar de vocês ainda. Que vocês nos ajudem, irmãos, porque eu sei que Deus tem grande obra ainda para fazer através do Pão da Vida, viu? Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, eu louvo a Deus pela vida desses dois pastores, e eu quero chamar os dois aqui, pastor Mauro e pastor Anderson, porque esses pastores são homens de Deus abençoados, irmãos. Eles sempre nos ajudam, são pastores que estendem a mão quando a gente pede. E eu louvo a Deus pela vida dos dois, que Ele sempre abençoa. Eles são homens que têm visão missionária, e eu louvo a Deus que tem visão de almas perdidas. E eu louvo a Deus pela vida deles. E eu queria chamar aqui o Bima para estar orando. Orando pela vida desses pastores, e por esta obra, e por toda a obra que é feita nessa igreja, porque é uma bênção. Igreja, se coloquem em pé nessa noite. Eu quero que você estenda as suas duas mãos para os nossos pastores nessa noite. Pai eterno, muito obrigado, Pai.
pela vida do nosso pastor Mauro. Ele é filho escolhido. Hoje o Senhor coloca ainda mais força, Pai, no físico, na alma. O Senhor conhece e esquadrinha o coração do pastor Mauro, Pai. Como a tia Marlete disse, Pai, aqui, nós testificamos, Pai, a vida, Senhor, o Espírito Santo de Deus na vida do pastor Mauro, que por tantos anos, Pai, tem sido usado como canal de Deus. Pai, obrigado pela vida do pastor Anderson, Pai, também. Um coração generoso, jovial, Pai. O Senhor tem colocado, Senhor, unção nova em mãos novas, Pai. Porque Christos, ungido, Messias, Pai, Jesus e a unção de Cristo tem derramado sobre as mãos do pastor Anderson também. Pai, uma vez o óleo derramado não volta ao frasco. E nós cremos, Pai, que o Senhor tem escolhido pastores, e é o nosso povo aqui, essa comunidade tem o privilégio de dizer: nós temos pastores usados por Deus. Obrigado, Pai. Senhor, visita o lar, visita a família, Senhor, Piqueira, Senhor. Pai, também a família do pastor Anderson toda, Pai. O Senhor esquadrinha, Pessá, Pai, em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro está nos umbrais dos lares dele. Morte nenhuma passará lá, Pai. O Senhor mora lá, em nome de Jesus. Agradecemos, Pai, pela comunidade, por essa igreja generosa, Senhor. Produz, Senhor, um coração reto, ortodoxo, Pai, para a tua glória, para o teu nome, Jesus amado. Amém. Eu agradeço, irmãos, em nome de Jesus. Continuo orando, que essa obra é de Deus, tenha certeza disso.